Pai, nós abençoamos em nome de Jesus a vida do teu servo, usa ele poderosamente, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, graça e paz, todos felizes com Jesus? Aleluia, o Senhor é bom. Os irmãos podem assentar, aleluia. O apóstolo ontem, ele me pediu para trazer a palavra, e assim que eu recebi o convite, veio um tema na minha mente, e ficou a noite toda remoendo sobre esse tema, e é justamente sobre a questão que nós vivemos ultimamente, né? E aquilo que nós acabamos de orar pela nação brasileira. Nós vivemos hoje um momento de um certo temor, né, nacional, por coisas que estão acontecendo não só no Brasil, mas como na América Latina como um todo, né? Quem tem acompanhado as notícias tem visto que a América Latina está um reboliço, né? No Chile, né? na Bolívia. Hoje, agora à tarde, acabei de receber a notícia que o presidente da Bolívia, ele renunciou ao cargo, né? Por causa das questões políticas lá, e nós estamos vendo que a América Latina ela está um tremendo vulcão. Isso tem trazido certos temores, não é verdade? Quem acompanhou os indicadores econômicos na sexta-feira viu que o dólar saiu da quinta-feira de 4,8 e foi para 4,17. Né? A Bolsa de Valor, que estava lá em 108, já caiu não sei quantos pontos, quase abaixo de 100. Isso é o quê? É justamente o temor, né? É a falta de insegurança, é o medo. E é justamente sobre o medo que eu quero falar nessa noite. Nós estamos num ano de multiplicação, um ano de florescimento, um ano de frutificação. E nós aprendemos aqui muitas coisas sobre frutificação, nós aprendemos como frutificar. Uma das mensagens que o apóstolo falou foi justamente como você frutificar. E uma das coisas, irmãos, que pode impedir a frutificação na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, na vida de uma nação, é justamente o medo. E nós precisamos entender, né, a questão do medo e como enfrentar o medo e como superar o medo para que nós possamos superar, né, e alcançar aquilo que Deus tem prometido para nós, porque as promessas de Deus, elas são maravilhosas, mas se nós não crermos nas promessas de Deus, se nós olharmos, né, para os obstáculos, se nós olharmos para o medo, né, e esse medo tomar conta da nossa vida, do nosso ser, aí nós não vamos conseguir frutificar. Na Bíblia, lá em Jeremias, no capítulo 8, no verso 15 e 16, diz assim: espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo de cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme, a voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra, e a sua abundância, e a cidade, e os que habitam nela. Essa é uma passagem que traz um certo temor, né? Parece que o inimigo está chegando, parece que os cavaleiros estão chegando para destruir tudo, e isso traz um temor para a cidade. E Deus, né, ele conhecendo esse sentimento humano, né, ele sempre na sua palavra, e em certas ocasiões, ele dirigiu aos seus homens, ele dirigiu àqueles que ele havia escolhido, né, para justamente dizer uma palavra: não temas, não temas, porque ele sabe que se a pessoa temer, se a pessoa não confiar, né, naquilo que Deus tem de propósito para a vida dele, certamente a ação de Deus, né, aquilo que Deus tem preparado para ele não vai acontecer por causa desta questão do medo. E na sua palavra nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 5 e verso 1, os irmãos depois podem, né, ver, mas depois desse acontecimento veio uma palavra a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão,
será sobremodo grande. Então Deus está dando uma palavra aqui para Abraão. Outra, lá em Deuteronômio 1:21, Deus está dizendo para o povo: eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti, sobe e possua, como falou o Senhor Deus a teus pais, não temas e não te assuste. Em outra ocasião, ele está dizendo aqui para Josué está para enfrentar, né, a sua liderança. Ele assume uma liderança e ele acha que ele ainda não é capaz, porque imagine você assumir um cargo que era Moisés, né, um dos maiores líderes que nós vemos na Bíblia Sagrada, né, depois de Jesus, e ele então está ali para assumir uma liderança. E aí Deus diz para ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que eu andares. Então, nós vemos que em várias partes da Bíblia Sagrada, Deus está dizendo, né, não temas. Outra parte aqui diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor em Jeremias, no capítulo 1 e no verso 8. Então, várias passagens está dizendo para não temer. Por que Deus enfatiza isso? Porque Ele sabe que o medo, ele pode trazer consequências para a vida humana. E o que é o medo, né? O medo, ele existe, realmente o medo existe. O medo é uma impressão, né, intensa e desagradável de algo que nós conhecemos ou temos expectativa que algo de ruim vai acontecer com a gente. Isso é o medo. E isso aí, ele vai fazer com que você tenha reações, né, adversas. Muitas vezes, o medo, ele é benefício para a nossa vida. Deus, quando colocou o medo, Ele colocou para nos alertar de certas coisas, né, para nos livrar de determinadas situações perigosas, como animais, como inimigo, como pessoas, né? Deus coloca o medo para que você se livre de determinadas situações. Mas, às vezes, o medo, ele toma conta do teu ser, ele toma conta das tuas ações, das tuas atitudes, e aí que é o problema, né? Então, nós vemos, em certas situações, por exemplo, lá em Josafá, quando o rei de Israel ele estava sendo cercado pelos seus inimigos, ele teve medo, né? Quem é que não tem medo quando você é cercado pelos inimigos? Mas Josafá, ele usou esse medo e ele recorreu a Deus. Ele colocou, né, o seu povo em jejum e oração, em clamor, e Deus, né, livrou Josafá e livrou o seu povo das mãos do inimigo, e Deus operou na vida dele, né? Então, esse foi um medo benéfico, em que ele usou o medo, mas ele teve controle e falou assim: não, eu não tenho condição, a nação não tem condição, mas nós sabemos em quem confiamos. Então ele clamou, ele colocou-se, né, de joelho no chão, rasgou as suas vestes, colocou toda a nação para jejuar, e aí Deus livrou. Agora, uma outra situação em que o medo veio e o medo tomou conta de uma certa pessoa, foi o caso de Saul. Saul, ele estava numa situação de perigo, e ele estava esperando que o seu profeta viesse, né, fizesse o sacrifício, fizesse toda aquela oração para Deus, para que Deus livrasse. Mas o povo estava oprimindo, o povo estava questionando de Saul aquela situação. E ele teve medo de quem? Ele teve medo do povo. Ele teve medo, né, daquilo que o povo pensava. E aí ele tomou uma atitude. Ele fez aquilo que ele não deveria fazer, né? Ele fez o que o seu profeta Samuel tinha a autoridade de fazer, né? Então ele fez aquilo que não era para fazer. Muitas vezes o medo, né, faz com que nós tomamos atitude em que aquela atitude vai trazer consequências terríveis para a nossa vida, por causa do medo.
quando você perde o controle da situação, quando você perde o controle, né, daquilo que da sua energia para poder pensar, raciocinar, você gasta energia, né, por coisas que não estão acontecendo e que isso vem distorcer a sua visão. Então, o que aconteceu com Saul foi justamente isso, né? O medo do povo, o medo das pessoas fez com que ele tomasse uma atitude que fez com que ele perdesse o seu reinado. Então, Deus, ele sabe, né, que o medo ele pode causar coisas terríveis. Certa vez, determinada faculdade, né, certos veteranos pegou um calouro e foi fazer aquele famoso trote, né? Claro que em cada situação nós vemos trotes diferentes. No Brasil eles pintam, eles jogam na lama, faz aquela folia toda, mas em outros lugares os trotes são mais radicais. Eles pegaram um certo calouro e vamos dar um trote nesse camarada aí. Pegaram ele e levaram para uma linha de trem desativada. O calouro não sabia, amarrou aquele calouro ali naquela linha e falou: o trem vai passar em cima de você. E deixou aquele calouro a noite toda ali esperando o trem passar. A linha que o trem passava do lado. Aquela linha que ele estava era uma linha desativada. Quando os veteranos chegaram pela manhã, a triste notícia é que aquele calouro estava morto. E aí eles fizeram, né, os exames pós-morte e o médico constatou que aquele calouro ele realmente morreu de medo, porque o medo ele pode trazer até a morte. E eu já vi experiências, já li experiências que nas guerras, né, eles fizeram uma experiência com certo condenado à morte, que ele iria ser morto por uma injeção letal. E aí eles amarraram ele numa cadeira, colocaram uma seringa, e aquela seringa ele só espetou, mas não tinha nada na seringa, né? Ele só espetou, e aí eles foram derramando um certo líquido quente assim, no braço dele, e os médicos iam relatando: o veneno está começando a agir, já está começando a circular. E ele sentindo aquela água quentezinha ali correndo no braço dele, né, ele foi internalizando aquilo. E aí os médicos disseram: o batimento dele já está diminuindo cada vez mais, a respiração dele está diminuindo. E o que aconteceu no final? Aquele homem que estava condenado à morte realmente ele morreu por causa de uma situação em que o medo foi maior do que o controle dele. Então, o medo é terrível. O medo ele pode te tirar o seu controle total. Outras coisas que acontecem normalmente são pessoas que têm um pavor grande de câncer. E muitas vezes essas pessoas que têm o pavor de câncer, elas são acometidas do câncer, por causa da questão psicossomática. Então, tem pessoas que o pavor dela é tanto, né, que o seu cérebro ele faz com que as reações do seu organismo, as glândulas, né, tudo aquilo que deveria funcionar, para de funcionar, e o organismo, ele então, realmente, ele adquire um câncer. Outra questão é sobre afogados, né? Muitas vezes há estudos em que essas pessoas que se afogam, na realidade, se você fizer um exame de autópsia, você não vai encontrar água no pulmão dessas pessoas. Na realidade, essas pessoas morreram de um ataque cardíaco, do medo, né? Então, olha só como é que o medo ele é terrível quando você perde o controle disso tudo, né? E da onde vem o medo? Qual é a origem do medo? Nós vemos na Bíblia Sagrada, né, a primeira
a primeira vez que nós ouvimos a palavra medo na Bíblia Sagrada foi quando Adão, ele pecou. Quando Adão, ele comeu o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, quando ele desobedeceu a palavra de Deus. Adão tinha um relacionamento muito bonito com Deus, toda a virada do dia, a viração do dia, ele se encontrava com Deus juntamente com a sua esposa, né? E eles conversavam, falavam do que tinha acontecido, mas naquele dia em que ele cometeu o pecado, Deus procurou Adão e falou: Adão, onde é que você está? E ele falou: Senhor, eu percebi que estava nu e tive medo. Então, o medo, irmãos, gerado pelo pecado, ele afasta o homem de Deus. O medo gerado pelo pecado, ele afasta o homem de Deus. E nós vemos isso muitas vezes, né? Agora trazendo para o nosso cotidiano, muitas vezes eu já vi, né? Em diversas vezes, pessoas que às vezes ela comete um erro, né? Comete um pecado, e aí nós dizemos: irmãos, essa semana nós temos uma convidada especial, uma profeta que ela revela tudo, irmão. Ela revela tudo. Essa pessoa, irmãos, com certeza ela não vai vir nesse culto, porque o medo afasta a pessoa de Deus. Essa pessoa, ela vai ter medo que o profeta revele o seu pecado. E muitas vezes, irmãos, pessoas afastam da igreja, né? Porque elas cometem um pecado e elas ficam com aquele medo de serem descobertas. E aí elas se afastam de Deus. Aí você vê que essa pessoa não vem mais na igreja, e você fala: venha para a igreja, tal, vamos lá, tal, e ela se recusa a vir por causa do medo de ser descoberto o seu pecado. Então, o medo gerado pelo pecado, né, ele afasta o homem de Deus. Afasta o homem de Deus. Então, o problema de nós pecarmos, irmãos, é justamente isso. O medo faz com que você se afaste de Deus, com que Deus, né, ele tenta te resgatar, mas a pessoa mesmo, ela se esconde, como Adão fez, como Eva fez, né? Então, isso são as consequências do pecado. Tipos de medo. Quais são os tipos de medo? Existem vários tipos de medo, né? Existe o medo de avião. Quem é que tem medo de andar de avião aí? Ninguém, né? Alguém tem medo de andar de avião? Quem tem medo de altura? Né? Algumas pessoas têm medo de altura. Quem é que tem medo de barata? Até eu tenho. Principalmente as baratas brancas. Meu Deus do céu, aquelas voadoras é terrível. Então, existem alguns tipos de medos que eles não trazem consequência nenhuma na vida da pessoa, né? O medo de altura, medo de avião, medo de rato, medo de, né? Então, isso aí são medos que, às vezes, dá aversão a certas situações que te trazem desconforto, mas ele não traz consequência para a vida. Mas existem alguns tipos de medo que, esses sim, eles trazem consequência para a sua vida física e espiritual. Quais são esses tipos de medo? Um dos medos é de não ser aceito pelas pessoas. Esse é um dos grandes problemas, né, de muitas pessoas, porque elas têm medo de não ser aceitas. E muitas vezes, por elas não se achar que não são aceitas por determinados grupos, elas entram em grupos, né, que aceitam a situação dela, e ela, para ser aceita no grupo, ela começa a agir, né, conforme aquele grupo. Então, é o que acontece muito com os jovens, né, que se rebelam com seus pais, com a sociedade, e entram em gangues. E para que eles sejam aceitos na gangue, né, para que ele se sinta parte da gangue, ele vai fazer tudo aquilo que a gangue quer que ele faça, né? Todo tipo de horror, todo tipo de coisas ruins, né? E na Bíblia, irmãos,
ela nunca, né, diz que nós temos que agradar a todos. A Bíblia nunca falou isso, que nós temos que agradar a todos, né? A Bíblia fala que nós devemos amar a todas as pessoas, mas ela nunca nos ensinou, nem Jesus nos ensinou, que nós devemos agradar a todas as pessoas, porque nós não vamos conseguir agradar a todas as pessoas, né? Nós não vamos conseguir agradar a todas as pessoas. O nosso propósito é de agradar a Deus, o nosso propósito é de adorar a Deus, o nosso propósito é de amar a Deus. Quando o nosso propósito, né, é atingido, quando você ama a Deus, quando você adora a Deus, quando você se faz aceita por Deus, certamente as pessoas que estão ao seu lado também vão te aceitar, porque se Deus, né, Ele aceitou, Ele te amou e está tratando você, certamente você vai ser uma pessoa boa, certamente você vai ser uma pessoa agradável, em que você vai ser aceita por outras pessoas. Então, o medo, né, de não ser aceito por outras pessoas, isso traz consequências muito graves, né, e não só lá fora, mas aqui dentro da igreja também. Muitas vezes as pessoas, elas não se sentem amadas, elas não se sentem valorizadas pelas outras pessoas, e o que acontece com essas pessoas? Elas se afastam. É por isso que é importante, né, nós sempre estarmos atentos às pessoas que estão ao nosso derredor, para que aquelas pessoas não se sintam só, para que aquelas pessoas não se sintam rejeitadas, né? Não que muitas vezes aquela pessoa nos agrade, que nem sempre, né? Eu tenho certeza aqui que eu não agrado a todo mundo, né? Eu tenho certeza que eu não agrado a todo mundo aqui. Eu tenho certeza que alguns me amam, né? Pastor, me abraça, tal. Outras pessoas já são mais, né, assim, afastadas. Mas nem por isso, né, eu vou ficar triste, nem por isso eu vou ficar de cara virada para essa pessoa. Eu entendo que às vezes não há a empatia, né? E a empatia é uma coisa que se conquista ao longo dos anos, né? Através da convivência. Não é você querer que aquela pessoa vá te amar, né? Aí, o Fabão não me olha, o Fabão não me deu bom dia, o Fabão não me deu paz, o Fabão passou por mim e nem me olhou. Aí você começa a ficar triste, né? Você começa a ficar triste com ele, e você começa a reagir de uma forma adversa também a essa pessoa. Então, irmãos, o que nós devemos fazer é amar a Deus, nós devemos adorar a Deus e pedir: Senhor, vai me transformando e vai fazendo com que as pessoas comecem a gostar de mim do jeito que eu sou. Porque cada um é um indivíduo, cada um é diferente, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de falar, cada um tem uma maneira de agir. Então, nós devemos aceitar como essas pessoas são e amar elas como elas são. Por isso que Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros, como a si mesmo, mesmo que essa pessoa não se pareça com você mesmo, né? Mas nós devemos amar como a nós mesmos. Outra questão, irmãos, medo, é o medo da dor física e o medo da morte. Esse é um dos medos assim que realmente, muitas vezes, né, traz uma consequência muito forte na vida de pessoas, e até mesmo pode fazer com que essa pessoa perca a esperança em Deus, principalmente quando essa pessoa, né, está com uma dor física, que ela está com uma doença grave, e que parece que as coisas não melhoram. O tempo vai passando, parece que as coisas vão piorando, e a pessoa ela começa a achar, né, será que Deus me ama mesmo? Por que eu estou passando tudo isso? Por que só comigo acontece isso? Muitas vezes a gente se pergunta isso, né? Por que está acontecendo comigo? Será que eu sou tão ruim assim? Será que fulano, né, que parece que faz coisas até piores do que eu, e não acontece com ele? Aí nós começamos a achar que é injustiça de Deus, né? Começamos a achar que Deus está sendo injusto com você. Então, o medo da dor, né, e o medo da morte, muitas vezes faz com que você se
né, você se questione e você, às vezes, se enfraqueça a sua fé em Deus. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus, e nós sabemos que o propósito de Deus é muito maior do que qualquer situação que nós possamos passar, e que nós compreendemos que a vida não é somente isso que nós estamos vivendo aqui, mas a vida vai além, né? Ela vai para uma eternidade inteira. Então, quando nós temos essa consciência, né, Deus começa a fortalecer a nossa vida, Deus começa a fortalecer o nosso sentimento, e nós começamos a superar tudo isso. Eu já vi muitas pessoas que estavam no leito de morte, né, mas a confiança dela em Deus era uma coisa extraordinária. A confiança dela, mesmo ela sabendo que dali a pouco ela poderia não existir mais, mas ela sabia aonde ela estava, que ela estava nos braços de Deus, que ela estava no melhor lugar dela. Então, quando nós vencemos o medo, através da confiança em Deus, irmãos, Deus, Ele nos fortalece, e nós podemos passar por qualquer situação, né, sem que a nossa fé ela seja afetada. Outra questão é o medo de errar. Quem é que não tem medo de errar, né? Muitas vezes aqui, né, nos finais de semana, eu tenho medo de errar, de dar a nota fora. Principalmente a pessoa que vai fazer o solo, né? A pessoa que vai fazer o solo, imagina você dar aquela nota fora. Todo mundo vai perceber isso. E muitas vezes a música é fácil. Muitas vezes, né, a sequência musical, a sequência de notas é facílimo. Você faz isso na tua casa com facilidade, você faz isso, mas na hora que bate aquele medo, é a hora que você vai errar. Porque o medo, ele tira o seu controle. O medo, ele tira a sua concentração. O medo, ele tira a sua energia, né, de executar alguma coisa certa para fazer algo de errado. Então, como que nós podemos vencer esse medo, né? Muitas vezes nós ficamos com medo de errar, né? Ficamos com medo de desagradar pessoas, ficamos com medo de que as coisas não dê certo, porque nós erramos no passado e alguma coisa deu errada lá no passado. Então você acha, não, é melhor eu não fazer isso, é melhor eu ficar quieto aqui do que fazer e errar. Mas a melhor coisa, irmãos, é nós errarmos, né? Porque a pessoa que é um especialista em tiro, né? Como é que ele faz para ele poder acertar? Primeiro ele dá um tiro, aí o tiro passou do lado, aí ele calibra. Não, agora eu vou ter que apontar um pouquinho mais para a direita. Aí ele dá outro tiro, o tiro passou muito. Então, através dos erros, é que ele vai ajustar até que ele atinja o alvo, né? Então, o pior do que errar é não fazer. Muitas vezes, nós não alcançamos coisas na nossa vida porque nós temos medo de errar. Muitas vezes, nós não atingimos aquilo que Deus tem para a nossa vida porque nós temos medo de errar. Muitas vezes, né, nós não conquistamos mais almas para o reino de Deus, porque nós temos medo de errar, nós temos medo de falar com a pessoa e aquela pessoa não nos receber bem, nós temos medo de falar do Evangelho e não estar bem confiante naquilo que nós conhecemos. Então, o medo de errar traz consequências. Então, irmãos, antes de você ter medo de errar, né, cometa alguns erros, né? É claro que você não vai cometer erros conscientemente, mas muitas vezes esses erros que nós cometemos, eles nos trazem, né, uma lição de vida. O apóstolo Paulo mesmo, ele teve alguns erros, né? Ele teve alguns fracassos na sua vida, e ele via esses fracassos na vida dele como um mensageiro de Deus, né? Olha, você fracassou aqui, então você acerta, né, para você ser mais assertivo.
Então, irmãos, Deus, Ele não nos deu espírito de medo, Deus nos deu ousadia. Deus deu ousadia para o seu povo, e nós não podemos ter medo de fazer as coisas, medo de fazer negócios, medo de encarar os fatos. Muitas vezes, né, a pessoa ela fica planejando a vida inteira. Eu vou abrir um negócio. E ela fica na fase de planejamento a vida inteira, mas não concretiza o negócio porque ele tem medo de errar. E aí ele fica naquele planejamento. Não, mas se não chegar nesse ponto aqui, eu não vou abrir esse negócio porque pode dar algum erro. E muitas vezes os maiores negócios, vemos hoje aí, os maiores negócios, eles começaram assim, uma coisa simples, né? Eles começaram a fazer, tiveram erros, acertos, foram ajustados e chegaram aonde estão. Mas aquelas pessoas que não colocam, né, a mão na massa, certamente nunca vão conquistar nada. Um dos grandes pregadores, né, do século XX, Miles Monroe, ele sempre dizia, né, que os maiores projetos, os maiores sonhos, né, eles estão nos cemitérios, porque as pessoas tiveram na vida toda, né, um medo de realmente realizar aquilo, e aquilo vai para o cemitério com eles, né, os seus sonhos, os seus projetos, por causa do medo. Então, irmãos, outro tipo de medo, né, é medo do futuro. Meu Deus, o que será do Brasil agora que o homem foi solto, né? O que será de nós? Quem poderá nos salvar? O Chapolin? Então, medo do futuro. Quantas pessoas têm, né, o medo do futuro? O que vai acontecer na minha velhice, né? O que vai acontecer? Eu ainda não fui aposentado, e agora, né? E as pessoas têm medo do futuro. E o que Jesus disse, né? Para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, né? Os pássaros não plantam, né? As flores elas não cosem, mas os pássaros têm alimento, as flores têm as suas vestimentas, né? E Deus cuida de tudo isso. Agora nós ficamos muito preocupados com o futuro, né? Com o futuro, né? Medo do futuro, sendo assustado pelos fantasmas do passado, né? E com a desolação do presente. Aí nós ficamos, irmãos, numa verdadeira prisão. Nós ficamos sem ação nenhuma, né? de fazer nada. Então, medo do futuro, irmãos, o futuro pertence a Deus, né? O futuro pertence a Deus. E Deus, né, Ele tem promessas para o futuro. Lá no livro de Provérbios 23, 17 ao 18, diz assim: antes no temor do Senhor perseverás todos os dias, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Olha só, quando nós confiamos na palavra de Deus, né, o nosso futuro está garantido, né? Nosso futuro está garantido. Claro que você não vai ficar parado esperando, né, a sorte chegar, né? Você vai trabalhar, você vai agir, você vai fazer as coisas que deve fazer, mas o futuro é Deus que Ele vai prover todas as coisas. E quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós confiamos em Deus, né, Ele nos garante o futuro, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 17. Então, de onde que é que vem o medo, irmãos? Né? Se Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito, né, de valentia, de onde vem o medo? Quem é o nosso inimigo? Quem é que usa o medo para nos bloquear? Né? É o inimigo.
Então, o inimigo, irmãos, ele sabe de todas essas coisas. Então, ele começa a gerar, né, burbúrios, ele começa a gerar notícias que vai trazer medo, né, para a população, medo para o povo de Deus. E aí, irmãos, se nós começarmos a olhar mais essas coisas do que para Deus, né, aí realmente esse espírito do medo vai nos controlar. Tem uma palavra que diz assim: aquilo que teme me sobrevém. Aquilo que temo me sobrevém. Lá no livro de Jó, né, diz assim: aquilo que teme me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descansos, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó 3, 25 e 26. Geralmente, aquilo que nós mais tememos é aquilo que nos acontece. Eu vou contar um segredo. Nós, muitas vezes, para alcançarmos coisas boas, nós precisamos ter fé. É verdade ou não é? Para eu conseguir algo de bom, eu tenho fé que aquilo de bom vai acontecer, confiando em Deus, tendo fé, né, na esperança, né, que aquilo aconteça. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. Agora, o medo, irmãos, ele tem o mesmo poder criativo da fé, só que é o contrário. O medo tem o mesmo poder criativo que a fé. O medo é a fé que você tem que algo que você não quer que aconteça, vai acontecer. Isso é o medo. Ai, meu Deus, vai acontecer, eu não quero que isso aconteça, mas estou sentindo que isso vai acontecer. É a tua fé que está dizendo que aquilo que você não quer que aconteça, vai acontecer. A fé, irmãos, o medo, ele anula, o medo, ele diminui a sua fé, e a sua fé anula o medo. Agora, quem for maior é que vai vencer. Se a tua fé é maior que o medo, ela vai anular o medo. Agora, se o seu medo é maior do que a fé, ele vai aniquilar a fé. Então, nós temos que crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus e não ficar à mercê, né? À mercê do medo. Porque, da mesma maneira que a fé significa crença em alguma coisa boa, a palavra medo expressa crença em algo ruim. Então, não creia, irmãos, que algo ruim vai acontecer. Se nós ficarmos com medo em relação ao futuro da nação brasileira, o que vai acontecer? Nós estamos gerando uma fé contrária de algo que nós não queremos que aconteça, mas vai acontecer por causa desse nosso medo. Porque em tudo que nós falamos, irmãos, tudo que nós professamos com as nossas bocas, com as nossas palavras, nós temos a absoluta certeza daquilo. E é aquilo que vai acontecer. Se você está dizendo que eu não consigo, você está certo. Se você disser eu consigo, você está certo. Mas é a tua palavra que vai definir. É a nossa palavra que vai conseguir. Então, se é a nossa palavra que vai definir uma determinada ação, então tenha palavras de fé e não palavras de medo. Ah, eu não consigo. Ah, meu pai foi assim, eu também vou ser assim. Ah, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Se você disser isso, irmãos, você está certo, porque tudo que você fala, você está certo. Agora, se tudo que eu falo eu estou certo, então eu vou dizer o certo, certo bom, não certo errado.
Não é verdade? A Bíblia nos ensina isso, irmãos. A Bíblia nos ensina isso. Em cursos de coach e essas coisas mais, eles estão falando isso aí como a novidade do século. A novidade do século. E a palavra de Deus já nos ensina isso desde, lá de Adão, desde de Abraão, de Moisés, de toda aquela turma toda que nós conhecemos e que vamos ainda conhecer lá no céu. Que maravilha, né? Mas, irmãos, eles também tiveram medo. Eles também tiveram medo, olha só. O medo não é uma coisa assim sujeita só nós, pobres mortais. Eles também tiveram medo, né? O primeiro que teve medo foi Adão, né? O primeiro que teve medo foi Adão, lá no paraíso, nós já comentamos aqui. Outra pessoa que teve medo, ontem mesmo nós estávamos ali numa palestra maravilhosa do Reginaldo, né? E ele comentou sobre essa pessoa, que foi Jacó, né? Jacó, ele aprontou tanto, né? Ele aprontou tanto que chegou uma hora que ele teve medo. Primeiro, ele teve medo do seu irmão, porque ele roubou a progenitura do seu irmão, ele roubou a bênção do seu irmão, ele teve que ir para a terra lá de Labão. Aí Labão lá tentou, dar uns migué lá no Jacó, Jacó mais esperto ainda, deu um miguezão lá no Labão, né? E aí ele ficou com medo e ele pegou as filhas dele e falou assim: vamos fugir aqui, que senão Labão vai... E aí Labão encontra com ele no meio do caminho e fala assim: mas Jacó, você me logrou e agora está fugindo, camarada? O que ele falou? Qual foi a palavra de Jacó? Eu tive medo. Medo. O pecado, irmãos, ele gera medo. Quando nós erramos, gera medo. Não é assim que acontece quando você erra em alguma coisa lá no teu trabalho? Ai, já bate aquele medo do patrão, né? Errei no orçamento. Ai, lembrei do Adaildo, nós tivemos um jantar bem gostoso lá na casa dele, e aí, em certa altura, né, nós estávamos falando de orçamento, investimento, né, e ele falou assim: não, eu tenho que acertar, não é isso? Eu tenho que acertar. Imagina, eu faço um investimento lá de tanto e de tantos milhões lá e dá errado. Então, é o medo de errar. Então, o erro, ele traz o medo, porque, o erro, ele traz consequências. Então, Jacó teve medo. Outros que tiveram medo, os espias. Moisés manda os espias lá para Canaã: vamos ver aquela terra lá que Deus prometeu para a gente lá, e vamos lá, espia lá e me conta, que traz o relatório. Quando eles voltam, aí uma parte lá volta maravilhada: a terra, ela mana leite e mel, como o Senhor falou, 2 homens para carregar um cacho de uva, Outro dia o apóstolo colocou aqui uma foto, aqui de um cacho de uva que realmente era 2 homens para carregar aquilo. Fica imaginando lá em Canaã, e aquela coisa, aquela comoção lá, que coisa maravilhosa. Mas em 10 dos 12 espias havia o espírito de medo. Havia o espírito de medo. E eles começaram a dizer: não é bem assim não, lá, é tudo isso aí, tem leite e mel, cacho para 2 homens carregar, mas, olha só, é terra de gigante, é terra de Nefilim, é terra de Jebuseu, Zegazeu, Jabuseu, tudo que é eu, E ele falou assim: não dá. E então Caleb, que tinha o espírito de ousadia, falava: eita, parecendo nordestino, eita, não, vamos lá que nós vamos conquistar essa terra, porque Deus nos prometeu. E se Ele nos prometeu, Ele vai dar condição.
Mas os outros que tinham o espírito do medo falaram: não, não é bem assim, não. Aqueles homens lá, eles são gigantes, eles devoram os moradores da cidade, e vão nos devorar como se fôssemos bichos, como se fosse gafanhoto. E aí, qual foi a consequência de tudo isso, irmãos? A consequência foi que eles não entraram. Toda aquela turma que teve medo, né, que o espírito de medo se apoderou da vida deles, eles não entraram. E uma das coisas que eu sempre fico preocupado, né, que o erro, o medo, né, ele faz multiplicar por 365 dias. Cada vez que você erra, que você peca, que você tem medo de algo, né, que o medo é gerado pelo pecado, aquilo tem um poder de multiplicação de 365 dias. Eles ficaram quantos dias lá? 40 dias espiando a terra. E aí Deus multiplicou aqueles 40 dias vezes 365 dias, que deu 40 anos que eles tiveram que peregrinar no deserto. Por causa do medo, por causa do erro, por causa de não confiar na palavra de Deus. Então, irmãos, nós devemos sempre confiar, né, naquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque é isso que faz com que nós sejamos abençoados, né? Outra pessoa que teve medo, Pedro, né? Pedro, ele estava num barco ali com os seus discípulos, com os discípulos de Jesus, e aquela tempestade, de repente Jesus vem caminhando sobre as ondas, e eles tiveram medo. Eram homens que andavam com Jesus, eram homens que viam o milagre, que viam o poder de Jesus, mas eles tiveram medo. Tiveram medo de quê? De fantasma. Quem é que tem medo de fantasma aqui? Ah, é só os discípulos? Puxa vida, hein? Mas que discípulos fraquinhos aqueles lá, hein? Aquele discípulo tem medo de fantasma, e a igreja toda aqui, ninguém tem medo de fantasma. Beleza. É porque não apareceu, porque se... É claro que fantasma não existe, né, irmão? Mas é a mente que faz com que aquilo que não exista pareça que exista, né? Então foi justamente o medo que fez com que os discípulos achassem que Jesus era um fantasma. E Pedro, né, foi o mais corajoso deles, né? Senhor, se for tu mesmo, faça que eu vá ter contigo, né? Jesus venha. Enquanto ele estava olhando para Jesus, estava tudo bem. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para aquelas ondas, né? Aquela coisa movimentando, imagina lá, irmãos, né? Não estava calmo, né? As ondas se movimentando e o Pedro ali, né? Surfando ali com Jesus, né? Mas e aquele vento gelado começou na nuca dele, aí começou o quê? A bater o medo. Ele não começou mais a olhar para Jesus, ele começou a olhar para o quê? Para a situação. E quando nós olhamos para a situação, irmãos, e deixamos de olhar para Deus, né, o medo ele vence. Foi isso que aconteceu com os espias, foi isso que aconteceu com Pedro ali. Então, quando nós deixamos de olhar, né, para o nosso Redentor, aí as coisas começam a complicar. Outros que tiveram um encontro com Jesus, né, depois de Jesus ressuscitar, foram os próprios discípulos, né? Eles estavam num lugar ali, eles estavam ali reunidos em festa. O que eles estavam? Eles estavam todo mundo com medo, porque Jesus já havia, né, sido crucificado, e eles estavam, agora é quem? É nós, né? Agora os judeus vão nos perseguir, vão nos matar. Então eles estavam todos atemorizados, todos estavam com medo. E quando Jesus aparece no meio deles, aí eles já ficaram alegres de cara ou não? Eles ficaram também assustados, né? Eles ficaram, não, agora lá no mar não era fantasma, mas agora aqui é fantasma. Porque nós estamos fechados aqui nessa sala aqui, não tem um lugar para poder entrar, uma janela aberta, e de repente aparece.
E Jesus fala, não, calma, se fosse espírito, né, se eu fosse um fantasma, eu não tinha carne, toca aqui nas minhas feridas, toca aqui do meu lado, tem alguma coisa para comer? Fantasma não come. Então, a partir do momento em que Jesus, ele acalma ele com toda essa situação de mostrar o seu corpo físico, aí eles se alegraram. Então, irmãos, o medo, ele é terrível, né, quando ele começa a dominar a nossa vida. Agora, como vencer o medo? Agora sim, né? Nós falamos de medo até agora, pelo menos vamos ver como que vence o medo, né? A vitória sobre o medo, ele não vem assim de uma forma tão natural. Assim como a fé, né, ele precisa ser exercitado. A tua fé, para que aumente cada vez mais, você precisa exercitar a sua fé. E a fé, ela aniquila o medo. À medida que você aumenta a sua fé, você vai diminuindo o seu medo, né? Ou o contrário, se você vai aumentando o seu medo, você vai diminuindo a sua fé. Então, como vencer o medo é justamente de crer na palavra de Deus, de confiar naquilo que Deus determinou para a sua vida, para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida dessa nação. Nós, até pouco tempo atrás aqui, irmãos, nós estávamos orando, porque o país realmente estava numa situação de domínio de forças contrárias, né? Nós estávamos dominados por forças contrárias que estavam delapidando a riqueza desse país, tirando tudo que era, né, de bom e fazendo com que isso aqui se tornasse um lugar terrível. E a igreja clamou, né, a igreja orou e houve-se uma transformação. Houve, né, uma transformação radical, né, no governo, nas instituições, e trouxe um ânimo, trouxe uma fé. Agora, o diabo, irmãos, ele é astuto. O diabo é astuto, ele começa a planejar coisas, né, para poder levar a dúvida no nosso coração, levar a dúvida na nossa vida, e aí nós começamos a perder a fé naquilo que é promessa de Deus e começamos a dar ouvido às coisas que o diabo tem soltado como se fosse uma coisa definitiva. Mas a coisa definitiva é Deus que nos determina. A coisa definitiva é aquilo que Deus tem de promessas para a sua igreja, tem de promessas para cada um de nós. Então, irmãos, não tenha medo, continue o seu trabalho, continue a fazer o que você está fazendo, não fique divulgando coisas que só vai aumentar o medo das pessoas. Se você quer melhorar esta nação, se você quer melhorar o seu grupo que você pertence lá no WhatsApp, traga coisas que vão aumentar a fé, e não coisas que vão aumentar o medo das pessoas. Nós temos que usar as armas que Deus nos deu, e não ficar usando a arma do inimigo para minar o nosso próprio campo de batalha. Então, irmãos, Deus, Ele quer que Ele quer que nós sejamos vencedores, né? Eu ia contar aqui uma história, mas eu acho que eu vou deixar essa historinha para depois, né? Agora eu fiz que nem a pastora Janete, né? Para uma outra hora. Agora fiquei é para uma outra hora, né? Então, o medo, ele existe. A conclusão, né, para concluir aqui, o medo realmente ele existe. E ele começou no pecado, né, através do primeiro homem, e ele tem trazido consequências para a vida das pessoas. Então, se nós quiséssemos vencer o medo, e contudo podemos evitá-lo, Deus é o nosso refúgio. É Ele que é o nosso refúgio, é Ele que nós devemos confiar. E não confiar, né, e não ficar olhando para os obstáculos, não ficar olhando para os gigantes, não ficar olhando para as coisas que estão, né, aparentemente sem controle na nossa vida. Mas o medo, ele não nos dá a solução, mas a confiança na palavra de Deus, ela mostra a saída. O medo já matou milhões de pessoas, mas a palavra de Deus, ela dá vida,
ela dá saúde ao espírito, à alma e o corpo. O medo faz com que nós creiamos nas mentiras de Satanás. O medo, ele faz com que você creia nas mentiras de Satanás. Mas a palavra de Deus, ela produz fé, nos ajuda a crer em Deus. Então nós temos que crer na palavra de Deus. O medo é uma via sem saída, mas a obediência à palavra de Deus, ela nos leva a um futuro glorioso. Quando nós cremos na palavra de Deus, irmãos, seu futuro já está garantido. Não tem diabo que vai derrotar, não tem inimigo que vai tirar aquilo que Deus quer para a sua vida, né? O medo impede que sejamos úteis na obra de Deus. Muitas vezes nós deixamos de ser úteis na obra de Deus por medo. Será que eu vou conseguir fazer aquilo que Deus determinou para a minha vida? Será que eu vou conseguir fazer aquilo que eu fui determinado pela igreja? É o medo, né? Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos torna forte e eficaz. O medo é uma arma que Satanás usa contra nós, mas a palavra de Deus é a espada do Espírito que luta por nós. O medo traz fraqueza e incapacidade, mas a palavra de Deus fala de autoridade divina e poder dentro da nossa situação. Com quem você vai ficar? Com a fé ou com medo? Deus, certa vez, chegou para o seu povo e falou assim: eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Mas ele deu um conselho, né? Escolha a vida. E eu estou colocando aqui diante de vocês, né, o medo e a fé. E eu dou uma dica: fiquem com a fé. Amém?